Ridley Scott chega 10 anos atrasado para o fenômeno adolescente de fim do mundo. Ai. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E hoje eu tô aqui para falar sobre Ponto Sem Retorno, The Dog Stars, novo filme dirigido pelo Ridley Scott que estreia essa semana nos cinemas. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Vocês lembram, nos anos de 2010, quando parece que a nova moda do momento, principalmente entre os leitores teen, young adult, de adolescentes, era meio que uma sociedade distópica? Veio os Jogos Vorazes, veio o Maze Runner, veio aquele lá, como é que é, o Condescendente, Divergente. Então a moda era romance pós-apocalíptico. Daí quando a gente para lá pros games, né, tava bem próximo do The Last of Us também, era algo muito comum de ser encontrado e eu sinto que Hollywood tentou capitalizar em cima disso o máximo possível. E no mesmo ano, lá para 2012, o autor americano Peter Heller lançou The Dog Stars, que foi um livro muito bem recebido, muito bem avaliado. Eu não conhecia, para ser sincero, mas é um daqueles casos de livro que é lançado, best-seller, Hollywood fica super interessada e adquire os direitos. E olha, eu não tenho tanta certeza de quando que esse projeto caiu no colo do Ridley Scott, que é um dos diretores que mais trabalha atualmente. Ele tem uma parceria bem forte com a 20th Century Fox, agora a 20th Century Studios, e é um desses projetos que acaba virando um trabalho dele logo depois do Gladiador 2, que é o filme que estava todo mundo esperando que ele fizesse, que ele ia fazer depois do Napoleão. Ele tinha um projeto de cinebiografia do The Bee Gees também, que supostamente iria anteceder esse The Dog Stars. Mas o Scott já estava de olho nesse filme, que tem o roteiro do Mark L. Smith, que é um desses caras que trabalha muito em adaptação em Hollywood, tanto que, né, tava tão próximo do Gladiador 2, que o Ridley Scott chamou Paul Mescal para estrelar esse filme, só que ele acabou sendo adiado por conta de agenda. Paul Mescal foi fazer o filme dos Beatles, os 4 filmes dos Beatles, né, tá meio que indisponível, então ele acabou até trocando aí pelo Jacob Elord, que é outro ator jovem do momento que tá super em alta, e o Ridley Scott, né, parte aí, né, mais um trampo, mais um dólar para ele é aquele operário da indústria clássico, super profissional, mas que às vezes eu sinto que não tem um apego tão forte, profundo e pessoal com os filmes que ele faz. Eu fiquei até reparando viralizou essa entrevista, né? Acho que foi o Josh Brolin ou foi o Jacob Elord que mencionou que o Ridley Scott, quando ele faz uma cena grande, ele seta várias câmeras ao mesmo tempo e aí ele meio que só assiste na Video Village, né? E depois ele define como que ele vai montar, como que ele vai editar. Então, assim, cada um tem o seu método, claro, né? Mas isso me parece um pouquinho pessoal. Quase como se fosse, tipo assim, deixa eu capturar a cena, depois eu penso em como a cena vai ser, né? Alguns diretores, né, já meio que sabem o que eles querem quando eles estão fazendo. Então, acho que como o Ridley Scott ele trabalha tanto e ele navega muito por gêneros, ele acaba criando esse distanciamento, por assim dizer. E o The Dog Stars é um filme que, quando ele foi anunciado, quando eu vi os material e os trailers, eu meio que não entendi direito qual que era a praia dele, o que ele queria dizer com esse filme. Aí, à medida que eu assisti o filme, fui acompanhando a história, aí eu fui meio que entendendo onde no tempo esse filme aqui tava, porque ele conta a história do Hig, que é vivido pelo Jacob Elord, que vive junto com esse amigo dele, o Bradley, que é o Josh Brolin, em um futuro distópico, né? O que a gente sabe, de forma bem vaga e genérica, é que algum tipo de vírus, alguma gripe aí dizimou praticamente toda a humanidade, então todo mundo meio que vive isolado, escondido, sem muito contato com os outros. Existem gangues e tribos aí violentas que saem saqueando e matando todo mundo, mas nunca fica muito claro o que que é essa epidemia, o que que é esse vírus. Não são zumbis, por exemplo, não é nada de monstro, de CGI. E o interessante é que o Hig tá sempre com o cachorro dele, o Jasper, então tem aquele elemento meio eu sou a lenda do Will Smith, sabe, de você ter o seu herói junto com o cachorro, ou até o muito subestimado filmaço, saiu na pandemia, tá na Netflix ainda, se não me engano, é o Amor e Monstros com o Dylan O'Brien, que eu sempre gosto de lembrar, foi indicado ao Oscar de melhores efeitos, né, era um ano fraco, mas ainda assim, que filme legal, que filme divertido, é meio que o mesmo filme, sabe, ele é um filme pós-apocalíptico de um homem e seu cachorro, só que, assim, o Love and Monsters é muito melhor, muito mais interessante, que tem muito mais personalidade. Esse daqui,
o que você tem de diferente? É o Jacob Elord que tá bem no papel, acho que esse é o primeiro papel dele como um astro de cinema, sabe, de aquele clássico herói de ação carismático, meio durão, que o Clint Eastwood faria. Eu lembrei muito do Clint com a performance do Jacob Elord nesse filme, até porque o The Dog Stars, né, entre várias coisas que ele faz ao mesmo tempo, sem ser só o filme pós-apocalíptico, me lembra um pouco Faroeste, o western, só que ao invés de ter um cavalo, o Rig tem o seu avião que ele usa para ir até a cidade, para ver as planícies, ver se existe outros sinais de vida, e ele tem essa grande ambição de encontrar uma transmissão que vem de um local chamado Grand Junction, que o Josh Brolin, que é um ex-militar, um cara mais durão, mais casca grossa, meio poucas ideias, diz que ele não deveria perder tempo, que eles têm um bom sistema ali, uma boa relação, que eles estão seguros, enquanto eles ouvem ameaças de outras tribos se aproximando. Então, quando você para pra pensar, é meio que um clássico western, né? É um western num ambiente pós-apocalíptico, com essa performance muito forte do Jacob Elord. Aí acontecem algumas coisas, incidentes incitantes, e o Jacob Elord resolve ir atrás desse sinal da Grand Junction, e aí a história tem um rumo um pouco mais episódico, de você ir encontrando figuras ao longo do caminho, que também acontece muito no Love and Monsters também, eu vou ficar citando muito esse filme agora, e uma dessas figuras é o desse fazendeiro Pops, vivido pelo Guy Pearce, e a filha dele, que é interpretada pela Margaret Qualley, né, um elenco de estrelas, Dog Stars aí no título, então é muito sobre essas relações, sobre como o ambiente vai se transformando ao redor deles, porém eu devo dizer que eu senti falta de algo, sabe, de uma personalidade forte. Eu acho que isso deveria vir nos antagonistas, por assim dizer. Você tem gangues, você tem tribos, e eu achei curioso, de novo na linha do faroeste, como o Ridley Scott meio que escolhe algumas caracterizações bem tribais, até quase indígenas para alguns desses vilões, o que quase me lembra um faroeste assim com o John Wayne, sabe, onde o estrangeiro, né, o exótico tem uma característica agressiva e hostil, e eu achei isso curioso porque o Ridley Scott tem uma cena específica, né, principalmente quando envolve combates, ele mostra que ele não tá nem aí, sabe, ele tá fazendo umas coisas bem gore, gráficas, não nível Mel Gibson assim, mas isso me chamou a atenção. Então é uma espécie de faroeste pós-apocalíptico com cachorros e aviões, então é uma mistureba, mas que eu senti que não tem uma marca muito forte, assim, nem do Ridley Scott, né, principalmente dele. E olha que ele tá trabalhando aqui, né, a primeira colaboração dele com o diretor de fotografia Eric Messerschmidt, que é atualmente o novo cara do David Fincher, tá fotografando The Batman Parte 2. É um trabalho, assim, competente, profissional, mas nada demais. Acho que quando eu olho pra filmografia do Ridley Scott, principalmente desses filmes recentes, eu não sei do que eu vou lembrar do The Dog Stars, do Ponto Sem Retorno, sabe? Eu acho que é um filme que ele fez. É um filme que ele fez, não é ruim, mas não tem nada de excepcional, na minha opinião, sabe? Não tem nada de muito que chame a atenção. Principalmente quando a gente compara, e olha que eu tô falando de um filme de 2026, próximo de obras dos anos 2010, com toda aquela onda que a gente teve de Jogos Vorazes, de Maze Runner, de The Last of Us, de obras marcantes do pós-apocalipse, esse daqui não tem nada de muito interessante. Eu acho que o único assim, fator que é bem original, que eu não estava esperando nem um pouco, é a viagem até o tal do Grand Junction. Que aí eu não vou spoiler aqui, eu não sei como é que é no livro, eu não sei quem conhece, mas é algo diferente, é interessante, é um dos momentos mais tensos do filme, a gente tem uma boa performance até da Allison Janney, que eu não sabia que estava no filme, eu não fazia ideia de que estava nesse filme, tá? O elenco foi toda uma surpresa pra mim, mas eu devo dizer que a melhor coisa do filme é o elenco, são as interações de personagens, porque quando o Jacob Elord cai nessa fazenda próximo aí do Guy, eu tô falando Guy Ritchie várias vezes, mas é Guy Pearce, próximo do Guy Pearce da Margaret Qualley, tem aquela clássica relação típica de faroeste do estranho que começa a se engraçar com a filha do fazendeiro, e aí o fazendeiro não gosta dele, mas aí os dois vão virando amigos, viram uma espécie de família, e é bonitinho ver essa progressão de relacionamento, sabe? São boas performances, são todos excelentes ali, o Guy Pearce tá ótimo, o Josh Brolin, como esse mentor barra irmão mais velho do Jacob Elord, tá fenomenal, sabe? Tem uma cena de ação
que é quase como se fosse um sicário de esteroides, porque também envolve visão noturna, que é super violenta, super gore, mas que o Josh Brolin faz assim com uma naturalidade, com uma presença que é muito legal. Eu quase desejei que assim o personagem do Josh Brolin aparecesse mais do que o do Jacob Elord. Por mais que o Higgs seja uma figura interessante, carismática, o Elord tá bem, ele tá com aqueles velhos clichês, sabe? Tem flashbacks da esposa, tem a relação com o cachorro, tem os seus próprios traumas individuais, é o clássico protagonista. E o Josh Brolin, querendo ou não, acaba sendo aquele coadjuvante que é mais legal. Ele é o Han Solo da história, por assim dizer. Então, eu acho que é um filme assim, pessoal, competente, bem feito, tem uma ou outra boa cena de ação, acho que tem tomadas aéreas bem impressionantes também, mas quando eu paro pra pensar, eu acho que ele é só mais um filme pós-apocalíptico sem nada de muito novo, nada de muito marcante a oferecer. Isso acho que meio que assim se aplica ao tipo de cinema que o Ridley Scott de vez em quando faz. Ele trouxe filmes bons nesses últimos anos, que nem o Kazaguchi, o The Last Duel, que é fenomenal, mas esse daqui parece que ele fez pra pagar o aluguel, sabe? Não é tosco, não é mal feito de forma alguma, mas é um filme que, assim, eu meio que vou esquecer que ele fez, sabe? Tipo, nossa, o Ridley Scott fez aquele filme? Tá bom, ok, ele existe. Pra Ponto Sem Retorno, eu dou uma nota 6, sei lá, pode ser. Deixe nos comentários depois, pessoal, o que vocês acharam de Ponto Sem Retorno e como vocês estão lidando com essa nova fase da carreira do Ridley Scott. Qual tem que ser o próximo grande trabalho dele? Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.